Fala galera, e aí, como é que estão as coisas aí, beleza? Nesse vídeo aqui, que eu espero que seja curto, né? Eu vou falar um pouco aqui tentar dar um esclarecimento sobre essa política externa de Bolsonaro, que também é adotada por Trump, né? Em relação a Israel. Explicar de onde que vem esse amor, vamos dizer assim, por Israel, né? Esse amor, e porque sempre eles são contra o tratado de paz, porque os evangélicos eles votaram em peso em Trump, votaram em peso em Bolsonaro, porque que a bancada evangélica condiciona, como o Malafaia já falou recentemente, condiciona o apoio a Bolsonaro só se ele realmente transferir a embaixada do Brasil, de Tel Aviv para Jerusalém, no caso, né? Ele condiciona, ele mesmo fala, né, Malafaia, que se Bolsonaro não fizer isso, as coisas vão ficar muito feias entre Bolsonaro e a bancada evangélica, e os evangélicos, né? Porque Malafaia acha que ele é o dono dos evangélicos. Então aqui eu vou fazer uma explicação bem rápida, né? Claro. Porque senão fica uma coisa muito... O vídeo foge do propósito e fica uma coisa muito intelectualzinha, vamos dizer assim, ou melhor, muito acadêmica, né, no caso. Então, a política externa de Bolsonaro, Ernesto Araújo, em torno de Israel, e o alinhamento também aos Estados Unidos, vale lembrar isso, ou melhor, mais a Trump do que os Estados Unidos, é baseado no dispensacionalismo, né? Que é uma teologia que, assim dizem, que foi fundada lá no século XIX por um pregador, não sei se era inglês ou irlandês, John Nelson Darby, não sei se é assim que pronuncia, que ele era pregador, inclusive, contemporâneo de Charles Spurgeon, né? No caso, lá na Inglaterra. Que Spurgeon, no caso, não concordava com as visões dele, né? De John Nelson. E John Nelson, ele que é considerado o pai do dispensacionalismo, e as ideias deles ficaram ainda mais populares, especialmente ali nos Estados Unidos, graças àquela Bíblia de Estudo Scofield, no caso. Essa Bíblia trabalha muito com o dispensacionalismo, no caso. As notas de estudo que tem, né? Lá. E foi essa Bíblia que popularizou demais nos Estados Unidos essa visão dispensacionalista e que trouxe aqui para as igrejas evangélicas brasileiras, né? Especialmente as pentecostais, né? No caso. Alguns dizem, né, que o pentecostalismo não é dispensacionalista e tal, mas eu, como alguém que cresceu na igreja pentecostal, ia para a escola dominical todo domingo, ia todo culto. Até hoje eu sou cristão, no caso, apesar de que eu deixei de ir para a igreja, porque felizmente se tornou o que se tornou, que todo mundo vê por aí, né? Um bando de pastor querendo enrolar o povo, colocando medo no povo para poder sempre ter uma obediência cega a eles, e não tem mais sentido ir, né? E claro, é sempre um apoio a gente que é contra a paz, né? Muito por conta desse pensamento assim de que Deus é o Deus da guerra, porque você pode perceber como é a retórica do crente pentecostal, né? É o Deus dos exércitos, Deus da guerra, é o Deus que é fogo, Deus dos exércitos não, Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, é o Senhor que esmaga nossos inimigos, é sempre aquela retórica meio de guerra, no caso, né? Então, para eles, essa coisa de Deus de paz é mentira, como eles gostam de falar, é coisa de liberal. Liberal não no sentido político econômico, mas liberal assim no sentido do cara que, vamos dizer assim, tá liberado para ficar pecando, vamos dizer. Liberal na igreja tem esse sentido. É o cara que não leva muito a sério as regras da igreja, nem os mandamentos de Deus, né? Aí o dispensacionalismo, voltando para o tema do dispensacionalismo, ele trabalha com a ideia que Deus dividiu a história do mundo. É uma espécie de interpretação da história, né? Tem o marxismo que interpreta a história de um jeito, né? Os liberais... Desculpa. Os liberais a teoria da história medieval também, que tem cada um modo diferente de interpretar a história, né? E o dispensacionalismo tem é uma filosofia da história, vamos dizer assim. Uma filosofia da história do ponto de vista espiritual. Então, no dispensacionalismo, ele entende o seguinte, que Deus ele dividiu a história do mundo em sete esquemas, né? Que a primeira dispensação, que seria as 7 dispensações, né? A primeira seria a dispensação da inocência, que foi ali no Jardim do Éden com Adão e Eva.
Aí cada dispensação tem um início, meio e fim, né? E cada dispensação tem um modo próprio que Deus julga os humanos. O modo de julgamento, qual é a punição, como é que vai ser isso e aquilo. Beleza. Aí a segunda dispensação seria a dispensação da consciência, que chama. Que seria o período antedilúvio. É o período antediluviano, antes de Deus destruir a terra com o dilúvio, né, e salvar Noé e sua família e os animais. A responsabilidade dos chamados servos de Deus nesse período, mas servos não, dos homens, né, nesse caso, nessa dispensação da consciência, que é a segunda, é fazer o bem. E caso não fizesse o bem, seria o dilúvio, né? No caso, foi o que aconteceu. Aí vem a terceira dispensação, que é a dispensação do governo civil, que seria aquela lá de, agora vão lá crescer e multiplicar, vos encham a terra, né? Que Deus disse para os filhos de Abraão, ou de Noé, quando o dilúvio acabou, né? E nesse caso é aquela coisa de pena de morte, que já estava permitido, né, para os homens, nessa dispensação. E o julgamento, no caso, seria o que aconteceu ali na Torre de Babel. Que assim, se começasse o homem começasse a querer ficar muito próximo a Deus, então o julgamento seria qual? Dispersar forçosamente os seres humanos. No caso, isso aconteceu na Torre de Babel, com Deus fazendo os idiomas aparecerem, um confundir o outro, né? Aí esse foi o julgamento, porque os homens não cumpriram bem o seu papel nessa terceira dispensação do governo civil. Aí, acabando essa dispensação, essa é a terceira dispensação, entra a quarta dispensação, que seria do governo patriarcal, que é aquele período da lei de Moisés. Ou melhor, na verdade, isso aqui é antes da lei de Moisés, desculpa, a lei de Moisés é a próxima. Nessa quarta dispensação, é aquela parte lá que Israel fica ali, vai acabar ficando escravo do Egito, antes da peregrinação no deserto. Que seria a parte ali de Abraão, né? Abraão saindo da terra dele, indo ali pela fé, indo atrás da terra prometida que Deus prometeu a ele, né? Aí vai ter Isaac, Jacó, essa dispensação, essa é a quarta, no caso. E o julgamento, o período final dessa dispensação foi ali na escravidão do povo israelita, ali no Egito. Na época de José, né? Quando José estava lá e tudo mais. Aí que vai agora entrar a lei de Moisés, que é a quinta dispensação, que é a responsabilidade do homem perante Deus é guardar a lei. Então, se não cumprir a lei, não é 10 mandamentos, se não me engano é 613, não cumprir a lei está lascado, entendeu? Aí essa dispensação, a responsabilidade do homem é guardar a lei. E se não guardar certinho, aí seria o cativeiro, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? Que foi o cativeiro da Babilônia, no caso. Ali com Nabucodonosor, né? Tomando Israel e escravizando o povo, levando lá para o cativeiro em Babilônia. Aí tem que é aquela parte dos profetas, os profetas sempre falando para Israel se arrepender dos desvios do caminho, né? Apesar de que engraçado que os profetas não tinham essa tara pela lei, né? Eles criticavam quem tinha essa tara pela lei ali em Israel. Mas claro, isso aqui é só uma visão, uma interpretação da história, né? Muito contestada até hoje por várias linhas da teologia cristã, né? Muito contestada. Muita gente fala que é uma heresia, que isso não tem nada a ver, que isso é loucura, é viagem. O próprio Spurgeon, como eu falei, se não me engano, também considerava isso uma heresia. E é interessante porque os teólogos do passado, né, ali Calvino, Lutero, eles não tinham essa visão. Isso foi uma coisa que surgiu ontem, ali no século XIX, né? Aí seria agora a sexta dispensação, né? Que a gente está na sexta. Que essa dispensação que nós estamos, que seria a dispensação da graça, ou seja, que Jesus nasceu, fez seu ministério na terra com 33 anos de idade, até 36, se não me engano, né? Acho que foi 3 anos de ministério, ou foi com 30, morreu com 33, que é a dispensação da graça, que chama, que não tem mais a lei para cumprir, a lei foi abolida, né? No caso, como diz Paulo lá em Romanos 6 ou 5, que Cristo na cruz, ele livrou os homens da lei, ou seja, matou a lei morreu, então não precisa mais cumprir a lei. Agora é o tempo da graça, como chama, o tempo da graça. Começou ali com Jesus, o nascimento de Jesus,
E ainda não terminou, no caso. Nesse caso, ainda não terminou. Aí o julgamento disso seria a perda da recompensa. O julgamento, para quem não cresce em Cristo, o julgamento de Deus seria perder a salvação. Não tá salvo um cara desse. Então a gente está nesse período ainda, para o dispensacionalista, a gente está na dispensação da graça, que ainda não acabou. Aí que vai entrar... E essa dispensação acaba com a volta de Jesus. E aí que vai entrar a adoração a Israel. Porque assim, no dispensacionalismo, como eles interpretam a relação de Deus com o homem? Deus tem dois tipos de aliança diferentes. Seria a aliança com a igreja, que veio com a dispensação atual da graça, e a aliança eterna com Israel. Ou seja, a despeito dos autores do Novo Testamento deixar claramente, né, que a antiga aliança, que era com o povo de Israel, acabou, e que agora a aliança com Cristo, a despeito disso, os dispensacionalistas falam que não, que isso aí é conversa mole, e que a antiga aliança com Israel ainda tem validade. Então Deus ainda está com Israel hoje em dia, como ele estava no Antigo Testamento. Ou seja, Israel ainda é o povo original de Deus, vamos dizer assim. A igreja é só o tempo dos gentios, vamos dizer assim. Então, tudo que acontecer com Israel, para o dispensacionalista, é sinal da cumprimento da dispensação da graça, né? Que seria o mundo caminhando para a volta de Jesus. E quais são um dos sinais, né, que os dispensacionalistas falam que é da volta de Jesus? É o quê? É Israel voltar, porque teve em 70 depois de Cristo, né, teve a invasão lá de Jerusalém, que destruiu Jerusalém, e dali para lá os judeus se dispersaram pelo mundo e nunca mais se reuniram. E o que é que eles falavam, os dispensacionalistas, né? Um dos sinais, o primeiro sinal da volta de Jesus seria Israel se reunir na sua antiga terra, que é a terra lá onde está a Palestina, tomando toda aquela terra. Isso aconteceu em 1948, né? Todo mundo sabe. Então aquele ali foi o primeiro sinal de que Jesus está voltando mesmo para os cristãos dispensacionalistas, que é a corrente dominante hoje, né? Até hoje. Caraca, 1948, então Jesus está voltando, está se cumprindo a profecia. Então tudo que acontecer ali, então para os cristãos, eles olham para saber quando Jesus está voltando, eles olham porque está acontecendo em Israel. Então tudo que Israel estiver acontecendo, que diga respeito a Israel recuperar o território antigo, que é o território da terra prometida ali no Antigo Testamento, é sinal que Jesus está voltando. É por isso que eles apoiam todo presidente, todo primeiro-ministro, ditador, seja lá quem for, todo mundo que apoiar Israel nesse sentido vai receber apoio dos cristãos. Porque a maioria dos cristãos é dessa linha dispensacionalista, né? A maioria, pelo menos aqui na América, né? América do Sul, América Central, América do Norte, pelo menos aqui na América. Então todo mundo que apoiar Israel vai receber apoio dos cristãos. Os cristãos eles não se importam com política econômica, ou coisa do tipo. Eles se importam o seguinte: vai ficar lá de Israel ou não vai ficar lá de Israel? Fim de papo. Como o Bolsonaro, ele percebeu isso através do contato dele com a bancada evangélica, e ele prometeu que ia transferir a embaixada para lá, a bancada evangélica ficou toda com ele. Claro, também teve aquelas questões morais, né? De família e tal, mas o principal motivo é esse. É Israel. Aí o que eles falam? Não, que Israel, além de ter o território completo, ainda vai construir o terceiro templo, e a construção do terceiro templo é o sinal último da vinda de Jesus. E assim que o terceiro templo for construído, Jesus vai voltar. E aí vai acabar a dispensação da graça e entrar na última dispensação, que seria a dispensação do milênio. Aquele que tem lá no Apocalipse, todo mundo conhece. A sociedade milenar, não é? E não existe mais graça de Deus. E que seria a dispensação que finalmente Deus vai se consertar de vez com Israel. Que é o momento que Israel vai crer que Jesus era mesmo filho de Deus. E aí o seu povo, o povo original volta pro seu Deus, né? Tipo assim, o filho pródigo voltou para casa, finalmente. Aí acabou a história. Aí entra o arrebatamento, aquela coisa toda. Para quem quiser entender melhor o dispensacionalismo, eu recomendo assistir aquela série bem conhecida de todo mundo, Deixados para Trás. Aquela série é toda baseada no dispensacionalismo. E no caso, Trump, ele passou a embaixada para Jerusalém por causa disso, porque ele sabia que fazendo isso,
ele ia receber um apoio muito grande dos cristãos lá, que já votaram nele, lá nos Estados Unidos, já pensando nisso. E quando ele passou, então o apoio lá dos cristãos aí aumentou ainda mais. Porque eles veem, é por isso que Ernesto e os cristãos veem em Trump e em Bolsonaro enviados de Deus. Eles não estão exagerando, eles estão falando sério, de coração. A consciência deles religiosa falam isso. Não, velho, olha só, Trump passou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Eles estão apoiando Israel em tudo. Eles são contra esses palestinos hereges, tudo filho do diabo. Eles são a favor do povo original de Deus. Então, para os cristãos brasileiros, Trump e Bolsonaro são, de fato, foram levantados por Deus. De fato, são homens de Deus, são pessoas predestinadas por Deus. Não vou dizer predestinadas porque pentecostal não acredita muito nisso. Foram pessoas levantadas por Deus, escolhidas a dedo por Deus, para cumprir o propósito dele aqui na terra em relação a Israel, e aí então Jesus voltar. Os cristãos brasileiros pensam isso de Bolsonaro e de Trump. Muito provavelmente os cristãos norte-americanos devem pensar isso de Bolsonaro também. Ernesto Araújo certamente pensa isso, né? Basta ver o amor dele a Trump, que fala que Deus que levantou ele para salvar o Ocidente contra o Islã e tal. Ele costuma falar isso, né? Então, o apoio dos cristãos a Bolsonaro está em cima disso. Não adianta a gente falar para eles de trabalho, de retirada de direito, de educação e saúde, não importa. O que importa para eles é o seguinte: Bolsonaro vai apoiar Israel, vai passar a embaixada para Jerusalém, e isso é um sinal de que Deus levantou Bolsonaro para cumprir ainda mais a sua volta, a volta de Jesus. E é por isso que os cristãos, eles geralmente são contra tratados de paz no conflito Israel-Palestina. Porque para ele, sempre que tem um tratado de paz, você está atrasando a vinda de Jesus. Entendeu? É por isso que eles não gostam, por isso que eles ficam contra qualquer possibilidade de falar, não, vamos ali fazer uma conversa de paz. Você vê que os pastores ficam com raiva, não pode isso, que não sei o que. Aí em site de teologia dispensacionalista pipoca artigo criticando, porque para eles os acordos de paz está atrapalhando Jesus voltar, só está adiando mais ainda a vida de Jesus, que para eles seria inevitável. E como eles querem que Jesus volte logo, então, não, vamos adiantar logo, vamos dar logo o território todo para Israel, vamos logo construir o terceiro templo, porque Jesus volta logo e acaba esse negócio aqui. Então, para eles, tem que mandar exército mesmo lá para apoiar Israel, meter o cacete de todo mundo na Palestina. Não importa se vai morrer criança, se vai morrer mulher, se vai morrer velho, não importa. O que importa é tomar o lugar que é estabelecido divinamente por Deus para Israel. E aí as profecias do Apocalipse, ou melhor, para o acontecimento da volta de Jesus se cumprirem. Porque aí depois que Israel retomasse todo o seu território, construísse o terceiro templo, Jesus voltaria. Aí aconteceria a última dispensação do milênio, né? Mas antes teria o período da tribulação, que chamam que é os acontecimentos do Apocalipse, que a igreja não vai participar nessa visão, que quando a igreja for arrebatada, aí vai vir todos aqueles acontecimentos do Apocalipse, né? Que são retratados na série que eu falei, Deixados para Trás. E aí depois que o Apocalipse se encerrasse, aí veria a dispensação do milênio. E durante o Apocalipse que Deus ali iria se consertar com Israel, né? E vale lembrar que assim, que a parte que supostamente estaria o terceiro templo, o templo de Salomão no caso, é em Jerusalém Oriental, que é justamente onde tem uma mesquita e justamente a parte que a Palestina quer para ela. Então assim, é uma polêmica, é uma briga que ainda vai levar muito tempo, muitos anos, né? Talvez ainda assim muitas décadas. E como eu já falei durante o áudio todo, para os cristãos pentecostais, né, que são a maioria aqui na América, sempre vai tem que apoiar Israel em tudo para as profecias bíblicas se cumprirem. Então eles sempre vão apoiar qualquer presidente que vem com a retórica, seja da esquerda, seja da direita, ou fascista ou não fascista, independente de qual seja, vir com a retórica de que vai estar do lado de Israel, de que vai apoiar tudo que Israel fizer, pode ter certeza que esse candidato
esse presidente, ele sempre vai ter o apoio da maioria dos evangélicos, da bancada evangélica, onde quer que seja, ele sempre vai ser visto como um homem levantado por Deus, escolhido por Deus para cumprir as promessas bíblicas, né? Então é isso que explica essa política externa tão pró-Israel de Bolsonaro e pró-Estados Unidos, né? Por que pró-Estados Unidos? Simples, porque Estados Unidos é o país que mais apoia Israel, né? No caso. E é também o país onde se popularizou essa visão e de lá que veio a Assembleia de Deus, né? Ou foi da Suécia? Agora me pegou. Não sei se foi o pastor sueco que estava nos Estados Unidos e veio, agora me pegou. Mas enfim, e a igreja pentecostal brasileira, mas independente de origem de pastor não, ela é muito influenciada pelas teologias norte-americanas, né? No caso, todas elas adotam, pelo menos as dominantes, adotam o dispensacionalismo como visão de mundo. Então aqui no Brasil é a mesma coisa, tanto que eu digo isso porque eu sou, como eu falei, cristão, cresci na igreja Assembleia de Deus, que é a igreja pentecostal. E assim, direto, você vê aí tem congresso de não sei de que, aí você vê bandeirinha de Israel para tudo quanto é lado, aí orem por Israel, porque Israel é isso, Israel é aquilo, aí quando acontece alguma coisa em Israel, aqueles vídeos tipo, som de trombeta no céu de Israel, aí fica a semana inteira os grupos evangélicos falando porque Jesus está voltando, está se cumprindo. Quando o Trump passou a embaixada de Jerusalém para Israel, a igreja cristã brasileira ficou empolvorosa, só se falava nisso, é o cumprimento, Jesus está voltando, Trump é isso, é aquilo, é Deus levantou. Então, gente, vai ser assim até enquanto Israel não supostamente cumpriu seu papel profético na terra. Digo supostamente porque, como eu falei, essa visão dispensacionalista é bem contestada. Tem gente que fala que Deus não tem aliança com Israel mais nenhuma, que a igreja não no sentido institucional, mas as pessoas que creem em Jesus, que são o novo Israel, vamos dizer assim. Mas para a linha dispensacionalista, enquanto Israel não cumprir o seu papel aqui histórico na Terra, né, ou melhor, profético na Terra, espiritual, eles sempre vão apoiar qualquer pessoa que estiver do lado de Israel. Então é isso que explica tanto a política externa de Trump, quanto a política externa pró-Israel, Estados Unidos, de Bolsonaro e Ernesto Araújo, né? Bom, eu não sei onde isso vai dar, porque já tem um conflito no governo entre a bancada evangélica e a bancada dos ruralistas, né, que tem um mercado importante pelos países árabes e não querem perder esse mercado. Inclusive, essa semana agora, um dos ministros que Bolsonaro escolheu falou que vai ser muito difícil passar a embaixada para Jerusalém justamente por conta dessas questões comerciais. Não é uma coisa tão simples. E Malafaia já falou que se não passar, eles deram até abril, porque abril faz 70 anos, né, da Constituição do Estado de Israel. Então a bancada evangélica quer que aconteça até abril, para poder comemorar, né, e com esse ato tão simbólico. Então acho que, se não me engano, a bancada evangélica deu até abril para passar, e se não passar para lá, aí as relações com o Bolsonaro vão ficar muito feias, e ele vai e se ele brigar com a bancada, ele vai perder uma parte muito grande do eleitorado, assim, ou talvez seu maior eleitorado ele vai perder. E aí ele vai ficar numa situação muito complicada. Então ele se colocou, o Bolsonaro, numa situação complicadíssima, né? De um lado ele se colocou como um cara que vai representar os interesses dos ruralistas que conflitam com os interesses da bancada evangélica. Então o que é que ele vai fazer? Se ele brigar com a bancada evangélica, ele perde apoio da maioria do seu eleitorado. Se ele querer brigar com a bancada ruralista, ele vai prejudicar os negócios dos ruralistas, que certamente vão fazer um monte de coisa lá dentro do Congresso para derrubar ele. Então, dificilmente, eu acho que o Bolsonaro termina esse mandato. Não sei. Pode ser que ele adote a velha política que ele sempre foi e acabe... Eu não sei o que ele vai fazer, né? Ele se colocou numa enrascada. Então, só a história nos dirá, né? Os próximos 4 anos nos dirão o que vão acontecer. Então, fica aqui mais um vídeo. Até o próximo vídeo. E é isso aí, galera. Falou. Valeu.